As pessoas que aprendem fácil estão mentindo, não para você, mas para si mesmas. Porque o que parece talento é quase sempre uma forma de crueldade bem educada. Elas fazem o básico por tempo suficiente para o básico virar poder. E aí, de fora, vira mágica. Você já reparou nesse tipo? O sujeito pega uma habilidade nova e em poucas semanas parece que nasceu para aquilo. Enquanto todo mundo tenta pegar atalhos, ele parece estar andando por um caminho secreto. E a pergunta que dói é simples: se existe um caminho secreto, por que ninguém te ensinou? Fica comigo até o final desta série, porque eu vou te entregar um mapa antigo. Um método de maestria em 3 etapas que atravessou séculos, saiu de oficinas e dojos, e hoje vive escondido em lugares improváveis. Equipes de alto desempenho, atletas que não quebram sob pressão, e até gente que aprende tecnologia mais rápido do que o mundo consegue atualizar. E o mais desconfortável: esse método não é motivação, é estrutura. É injusto com quem vive de impulso. E antes de eu te mostrar a primeira etapa, faz um combinado rápido comigo. Se você gosta de vídeos que te dão ferramentas reais, não só frases bonitas, já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual habilidade você quer dominar nos próximos 30 dias. Eu vou usar os comentários para guiar exemplos práticos nas próximas partes. Agora, aqui vem o paradoxo. A forma mais rápida de se tornar original é parar de tentar ser original no começo. A maioria das pessoas começa uma habilidade tentando parecer avançada. Quer ter estilo antes de ter base, quer sua maneira antes de ter critério, quer improvisar sem ter vocabulário. E por isso morre na praia, repetindo a mesma frustração com nomes diferentes. Curso novo, rotina nova, promessa nova, resultado igual. O método que vamos usar é simples de entender e difícil de aceitar. 3 passos. Primeiro você obedece, depois você rompe, por fim você transcende. Parece simples demais? Ótimo. As coisas mais perigosas para o ego são simples, porque elas exigem constância, não brilho. E agora eu te pergunto, o que você chama de falta de talento? Será que não é só falta de um caminho que te obrigue a fazer o básico até o básico te proteger? Se sim, a próxima pergunta é ainda mais incômoda. Você quer aprender de verdade? Ou só quer a sensação de estar aprendendo? A primeira etapa desse método é a mais subestimada e, por isso, a mais poderosa. Não é aprender. É aceitar um voto temporário de humildade. Por um período, você vai tratar as regras como uma ponte, não como uma prisão. No Japão, isso aparece em tudo. Do aprendiz de cerâmica que passa meses preparando barro antes de tocar a roda, ao ikebana que treina silêncio e cortes precisos antes de criar arranjos. Nas artes marciais, a cena é clássica. O aluno quer aprender o golpe lendário, mas recebe postura, respiração, deslocamento. Chato, repetitivo, quase ofensivo. Até que um dia você entende o segredo. A base não é o começo do caminho, a base é o caminho. E aqui entra um conceito que muda tudo. No início, você não está treinando a habilidade. Você está treinando a sua capacidade de treinar. Parece detalhe, mas é a diferença entre quem evolui e quem coleciona tentativas. Porque o que derruba a maioria não é falta de inteligência, é falta de tolerância ao básico. O básico não dá aplauso, não dá sensação de novo, não dá aquela dopamina rápida de estar descobrindo algo incrível. O básico dá silêncio. E é nesse silêncio que o caráter da maestria nasce. Pensa com honestidade. Quantas vezes você começou algo e na primeira fricção seu cérebro inventou uma desculpa elegante? Não é para mim. Eu aprendo diferente. Eu preciso de um método melhor. Quando eu tiver tempo, eu volto. Soa racional, mas na prática é fuga do fundamento. E o fundamento tem essa crueldade. Ele não negocia. Você pode ignorá-lo por semanas, meses, anos, e ele vai te cobrar do mesmo jeito na hora em que você tentar fazer algo avançado. Fundamentos são como gravidade. Você pode não gostar, mas ainda assim cai. Então, como se entra nessa primeira etapa sem virar um robô ou um fanático? Com um truque simples.
Você precisa de um currículo mínimo de fundamentos, um conjunto pequeno de coisas básicas que, se dominadas, multiplicam todo o resto. Na música pode ser ritmo e escalas. No treino físico, pode ser técnica de movimento e progressão. Na programação pode ser lógica, estruturas e leitura de documentação. Na escrita, pode ser clareza, estrutura e edição. A pergunta é: quais são as 3 a 5 bases que sustentam 80% do seu resultado? E aqui vem a regra que separa amadores de gente perigosa. Na fase 1, você não mede inspiração. Você mede repetição com qualidade. Você cria uma rotina pequena o bastante para não falhar e séria o bastante para te transformar. Não é treinar quando der. É treinar como quem paga uma dívida com o futuro. E aos poucos, o que era esforço vira padrão, e o padrão vira identidade. Agora me diz, qual fundamento você tem evitado porque ele não te dá a sensação de progresso, mas você sabe lá no fundo que ele está travando tudo? Existe um inimigo moderno que o Japão feudal não precisava enfrentar: a ilusão de progresso. Hoje você pode passar horas aprendendo e sair exatamente do mesmo lugar, porque o cérebro confunde consumo com domínio. Você assiste vídeos, salva tópicos, compra cursos, faz listas bonitas e, no fim do dia, não praticou o básico nem por 20 minutos. E aí nasce um tipo de cansaço estranho. Não é exaustão de treino, é frustração de acúmulo. Você sente que está carregando conhecimento nas costas, mas sem músculo para mover aquilo. Por isso, a fase 1 não é só disciplina. É um pacto contra a dopamina. A internet te treinou para buscar novidade, não profundidade. Ela te recompensa por começar, não por continuar. Repara como você se sente quando inicia algo novo. Energia alta, identidade nova, promessa de versão melhor de si mesmo. Agora repara como você se sente no 8º dia fazendo o mesmo fundamento, entediante, comum, lento. É aí que quase todo mundo abandona e chama de perdi a motivação, como se motivação fosse o motor. Mas o motor real é estrutura. A pergunta que ninguém quer ouvir: e se você não precisa de mais informação, e sim de menos opções? O excesso de caminhos cria ansiedade. Quanto mais técnicas você conhece, menos você pratica. E quanto menos você pratica, mais você busca técnicas. Um ciclo perfeito de estagnação com sensação de atividade. Então a solução é brutalmente simples: reduzir. Você escolhe um caminho e fecha a porta para o resto por um tempo. Não porque o resto é ruim, mas porque sua atenção é limitada. E a atenção é a moeda da maestria. Aqui vai um modelo prático para tornar a fase 1 impossível de sabotar. Regra dos 4 blocos. Um fundamento por dia, sempre o mesmo por pelo menos 14 dias. Não 10 fundamentos. 1. Uma métrica visível. Algo que você consiga contar, medir ou comparar. Tempo, repetições, erros, clareza, velocidade, consistência. Um feedback curto. Alguém, um mentor, um amigo, um registro, ou até você mesmo gravando e analisando. Sem feedback, você repete erro achando que é estilo. Um teto de complexidade. Você proíbe a si mesmo de subir de nível até cumprir o básico com qualidade. Isso dói, mas salva anos. E tem um detalhe que parece pequeno e muda o jogo. Na fase 1, você não busca intensidade. Você busca frequência. Melhor praticar pouco todos os dias do que muito uma vez por semana. Porque frequência não treina só o corpo ou a mente, treina sua identidade. Você começa a se ver como alguém que faz aquilo. E quando vira identidade, não depende de humor. Agora uma provocação. Quantas vezes você abandonou uma habilidade não porque era difícil, mas porque ficou simples demais? Porque o básico te fez sentir comum e você confundiu ser comum com estar errado? Se você conseguir atravessar esse deserto, o período em que ninguém te aplaude e você ainda não se impressiona, você chega num ponto raro. A base começa a te dar liberdade. E é exatamente aí que o método vira perigoso. Porque quando a base está sólida, nasce a tentação que separa a mediocridade da maestria. Você começa a enxergar falhas nas regras
e sente vontade de quebrá-las. Mas quebrar regras sem destruir o que você construiu é uma arte. E eu preciso te perguntar antes de avançarmos. Quando chegar a hora de romper, você vai ter coragem de abandonar o conforto do certo para encontrar o que é seu. A fase 2 começa quando você percebe uma coisa estranha. Seguir as regras te trouxe até aqui. Mas agora as regras parecem pequenas demais para o que você quer construir. É como aprender a gramática de um idioma e, de repente, sentir que só repetir frases prontas não te faz conversar de verdade. Você começa a enxergar as costuras do método. E isso é um sinal, não um problema. Sinal de que você finalmente tem base suficiente para não ser engolido pela própria criatividade. É aqui que muita gente se perde. E o erro é duplo. Um grupo quebra as regras cedo demais por vaidade. O outro grupo se apega às regras tarde demais por medo. Os primeiros viram criativos que nunca ficam bons. Os segundos viram bons que nunca ficam grandes. A fase 2 é a ponte entre competência e originalidade. É o momento em que você para de ser apenas um bom aluno e começa a virar autor. Pensa nos exemplos mais óbvios. Picasso não começou quebrando formas. Ele desenhava de maneira clássica, com precisão absurda, antes de distorcer o mundo. Bruce Lee não virou Bruce Lee imitando para sempre. Ele estudou estilos, absorveu, testou, descartou, misturou e criou um caminho próprio. Na ciência, a história se repete. Gente que muda um campo quase sempre domina um manual antes de escrever uma nova página. A pergunta não é quebrar ou não quebrar. A pergunta é: você já pagou o preço do básico a ponto de quebrar sem desmoronar? Agora, como quebrar regras de um jeito que não vire bagunça? Com experimentos controlados. Você não destrói a casa. Você reforma um cômodo por vez. Você escolhe um elemento para variar, mantendo o resto estável. Se você está treinando uma habilidade, você muda ritmo, ordem, ambiente, ferramenta, restrição, mas mantém a essência do fundamento. Isso é o oposto de improviso aleatório. É criatividade com método. Existe uma técnica simples para entrar na fase 2 sem construir ego, a regra 80-20 invertida. 80% do seu treino segue a forma base, limpa, sem firula. 20% é laboratório, tentativa, variação, erro bonito e erro feio. O laboratório é onde você descobre seu estilo. A base é onde você garante que seu estilo não seja só desculpa para a falta de domínio. E aqui entra um aspecto psicológico decisivo. Romper regras mexe com identidade. Porque na fase 1, você tem um porto seguro. Eu estou fazendo certo. Na fase 2, você perde esse conforto. Você começa a errar de novo, só que agora você erra com conhecimento. E isso dói mais porque o ego sussurra: você já deveria ser melhor do que isso. É aí que muita gente trava. Não por falta de capacidade, mas por falta de permissão para ser aprendiz de novo. Você consegue perceber o paradoxo? Para virar autor, você precisa aceitar voltar a ser iniciante, em um nível mais alto. Então, deixa eu fazer a pergunta que separa quem evolui de quem se protege. Quando você erra, você interpreta como informação ou como humilhação. Porque na fase 2, o erro vira ferramenta. Você testa ideias como um cientista, não como alguém buscando validação. Você abandona a necessidade de parecer bom para finalmente ficar bom de verdade. Mas existe uma armadilha ainda mais perigosa aqui. A fase 2 pode inflar seu ego do jeito mais sedutor. Você começa a acertar diferente dos outros e acha que já transcendeu. A vaidade te convence de que você não precisa mais do básico. E é assim que pessoas talentosas apodrecem no topo sem perceber. Como evitar isso? Com uma mentalidade que os japoneses tratam como arma secreta, a mente de iniciante. Não importa o quão bom você fique, você precisa continuar novo por dentro. E eu te deixo com essa imagem. Você prefere ser um lago bonito, parado e previsível, ou uma água corrente que nunca deixa a própria mente criar limo? Porque na próxima parte, a gente vai falar do que acontece quando você começa a ficar bom. E justamente por isso, corre o risco de parar de crescer. Existe um momento silencioso em que muita gente perde a própria vida sem perceber.
o dia em que ela fica boa o bastante. Não é o fracasso que mata a evolução, é a competência confortável. Você começa a acertar, recebe elogio, cria reputação e aos poucos troca curiosidade por defesa. Em vez de aprender, você passa a proteger a imagem de quem já sabe. E aí o seu crescimento vira um museu, bonito, organizado, morto. É por isso que a mente de iniciante, o Shoshin, não é um detalhe fofo de filosofia oriental. É um dispositivo de sobrevivência. Em muitos dojos, o aluno avançado é lembrado da mesma coisa que o iniciante: postura, respiração, atenção. Não porque o mestre esqueceu os movimentos complexos, mas porque ele sabe o risco real. O risco é o aluno achar que já entendeu. E quando você acha que entendeu, você para de observar. Quando para de observar, você para de ajustar. E quando para de ajustar, começa a decair. Só que devagar o suficiente para você chamar de fase, idade, rotina, falta de tempo. Olha como isso aparece no mundo moderno. Profissionais experientes param de estudar fundamentos e ficam reféns do próprio jeito. Atletas veteranos substituem técnica por força e pagam com lesões. Criadores de conteúdo repetem a fórmula que funcionou e um dia acordam irrelevantes. Até em relacionamentos isso acontece. Quando você acha que já conhece alguém, você para de escutar de verdade. E eu te pergunto, em qual área da sua vida você está vivendo no modo piloto automático competente? Shoshin é o contrário disso. Não é fingir que você não sabe, é agir como se sempre houvesse mais camadas. É fazer perguntas como um iniciante, mesmo quando suas mãos já sabem o caminho. É manter a mente móvel quando o mundo tenta te endurecer. E a forma mais prática de treinar isso não é meditação mística, é fricção concreta. Um método antigo para não apodrecer no topo é voltar ao básico com intenção nova. O avançado faz o mesmo fundamento, só que com uma lente mais refinada. Menos desperdício, mais precisão, mais controle. Um segundo método é aprender com alguém abaixo de você. Não por caridade, mas por inteligência. Ensinar revela buracos que o orgulho esconde. Um terceiro método é se expor a ambientes onde você é iniciante de novo. Outra escola, outra ferramenta, outro estilo, outro treinador. A mente odeia isso, mas a maestria agradece. E existe uma pergunta que funciona como teste de Shoshin. Quando alguém te corrige, você sente curiosidade ou irritação. Porque irritação é often o alarme de que sua identidade já grudou no método. Você não defende mais a qualidade, você defende o ego. E ego não aprende, ego justifica. Então, na fase 2, enquanto você experimenta e cria, Shoshin é o freio e o volante. Ele impede que sua originalidade vire arrogância. Ele mantém seu laboratório honesto. Ele te lembra que o básico não é uma escada que você abandona, é um chão que você fortalece. Mas aqui surge o ponto mais raro. Chega uma hora em que você não quer mais quebrar regras. Você começa a sentir que a própria ideia de regra fica pequena. Você não está reagindo ao método, você está criando um método. E isso é outra coisa. Isso é a terceira etapa. Só que antes de atravessar essa porta, eu preciso te deixar com uma provocação desconfortável. Se amanhã ninguém reconhecesse o que você faz, se o aplauso sumisse, se a validação evaporasse, você ainda treinaria? Ou você descobriria que sua disciplina dependia do olhar dos outros? A terceira etapa não chega com fogos. Ela chega como uma sensação estranha de silêncio interno. Você pratica, cria, resolve e percebe que não está mais seguindo um método. Você está pensando a partir dele. É como quando alguém aprende a dirigir. No começo, cada movimento é consciente e travado. Depois vira automático, mas num ponto mais raro, você não só dirige, você lê a estrada, antecipa riscos, cria rotas, toma decisões com fluidez. A técnica desaparece porque foi incorporada. É aí que você entra no último estágio. Tornar-se. Aqui, a palavra-chave é autonomia. Você não depende mais de um mentor para saber se está certo. Você construiu um juiz interno.
Não um juiz cruel, mas um critério. Você começa a reconhecer qualidade do mesmo jeito que um músico experiente reconhece afinação, ou um bom editor reconhece ritmo em um texto, ou um atleta reconhece desequilíbrio antes da lesão. Você para de precisar de permissão. Você só precisa de verdade. E verdade, nesse contexto, é brutal. Significa encarar o resultado sem maquiagem. Significa aceitar quando uma ideia não funciona, mesmo que ela seja sua. Significa abandonar soluções queridas se elas não cumprem o que prometem. A maioria das pessoas nunca chega aqui porque confunde identidade com ferramenta. Elas se apaixonam por um estilo e passam a defendê-lo em vez de usá-lo. O mestre, ao contrário, usa e descarta sem drama, porque ele não está preso à própria criação. Ele está comprometido com a melhoria. Observa como isso aparece em quem domina de verdade. Um grande cozinheiro não segue receita como iniciante, mas também não ignora técnica. Ele conhece o motivo por trás de cada etapa. Um engenheiro experiente não repete fórmulas só por tradição. Ele entende os limites, prevê falhas, adapta ao contexto. Um programador maduro não idolatra frameworks. Ele escolhe ferramentas com base no problema. Um artista de verdade não quebra regra para parecer ousado. Ele cria regra para sustentar uma visão. O que todos têm em comum? Eles transcenderam a necessidade de provar algo. E existe um perigo escondido nessa etapa. Quando você se torna bom, você vira referência, e referência vira rigidez. O mundo começa a te premiar por repetir aquilo que já funciona. E aí, a maestria pode virar prisão dourada. Como evitar isso? Com um ciclo que parece simples, mas exige coragem. Voltar, variar, validar. Voltar é revisitar fundamentos como manutenção de motor, não como castigo. Variar é experimentar pequenas mudanças para impedir estagnação. Validar é testar com a realidade, não com sua opinião. Esse ciclo é o que permite melhoria infinita, sem você depender de ninguém. É o que faz sua evolução continuar quando a empolgação acaba, quando a rotina pesa, quando seus resultados já são bons. E agora, vem a parte mais prática. Você não precisa esperar anos para viver esse método. Você pode aplicá-lo em 30 dias, com um plano simples e agressivamente realista, que transforma qualquer habilidade em um projeto com começo, meio e continuidade. Só que esse plano exige uma escolha que quase ninguém quer fazer. Abrir mão da fantasia de fazer tudo, para finalmente dominar uma coisa. Então eu te pergunto, sem romantizar, se você tivesse que escolher uma habilidade para ser levado a sério daqui a 30 dias, uma só, qual seria? E mais importante ainda, o que você está disposto a abandonar para isso caber na sua vida? Vamos descer esse método do altar filosófico para a mesa da sua vida. Como seria aplicar tudo isso em apenas 30 dias? Não para virar gênio em um mês, isso é mentira, mas para sair do ciclo de tentativas e finalmente criar tração real em uma habilidade. 30 dias não mudam quem você é, mas mudam o que você tolera de si mesmo. E quando isso muda, o resto vem atrás. O primeiro passo é dolorosamente simples: escolher uma coisa só. Uma habilidade, um foco, um projeto. Não aprender violão, inglês, programação e investir ao mesmo tempo. Uma frente. Porque dividir a atenção em 5 sonhos é a maneira mais elegante de não concretizar nenhum. Então responda com brutal honestidade. Qual habilidade, se avançasse de forma concreta em 30 dias, já mudaria o jeito como você se enxerga? Com a escolha feita, começa a semana 1. Chu puro. Nada de criatividade, nada de atalho. Você mapeia de 3 a 5 fundamentos essenciais dessa habilidade. Pergunta para quem sabe. Pesquisa em boas fontes. Observa quem já está onde você quer chegar. Depois transforma isso em uma prática diária mínima, quase constrangedora de tão simples. 20 a 40 minutos por dia focado só nisso. Sem multitarefa, sem pular etapas, sem melhorar o método no meio do caminho. Semana 2 é sobre consolidar e medir. Você continua praticando os fundamentos, mas agora passa a registrar tempo, repetições, erros,
sensação de dificuldade, qualquer métrica que te mostre que não está rodando em círculo. Aqui, feedback vira obrigação. Você grava, compara, pede opinião, revisa. A cada pequeno ajuste, você percebe algo importante. Não é que você não sabia nada antes. Você sabia, só que torto, e endireitar o básico é o que faz tudo andar mais rápido depois. Semana 3 é a porta de entrada para o RA controlado. Você mantém uns 70 a 80% do tempo nos fundamentos limpos e reserva 20 a 30% como laboratório. A regra é clara. Em cada sessão de laboratório, você muda só uma variável. Tenta um ritmo diferente, um estilo diferente, uma situação mais difícil, uma restrição voluntária. Erra, observa, volta. Aqui, Xoxin precisa entrar pela porta da frente. Você se permite ser ruim de novo, em nome de ficar melhor de verdade. Semana 4 é o ensaio geral de RI em miniatura. Você olha para trás e faz perguntas duras. O que realmente funcionou? O que foi só enfeite? Quais exercícios deram mais retorno? Quais rituais foram perda de tempo? Com base nisso, você desenha um sistema pessoal para os próximos 30, 60, 90 dias. Frequência, tipo de treino, momentos de laboratório, momentos de revisão. O objetivo não é terminar o mês com a sensação de desafio concluído, e sim sair com um caminho tão claro que abandonar pareça mais doloroso do que continuar. No fim desses 30 dias, algo sutil acontece. Não é só a habilidade que muda, é a forma como você se relaciona com aprender. Você descobre que consegue sustentar foco, que suporta o tédio do básico, que não desmorona quando erra, que é capaz de criar método em vez de depender da motivação do dia. E a partir daí, cada nova coisa que você toca deixa de ser um recomeço absoluto e passa a ser uma variação de um processo que você já domina. Talvez a pergunta verdadeira não seja: isso funciona? A pergunta é: o que é mais caro para você? Continuar pulando de habilidade em habilidade, colecionando começos brilhantes e fins silenciosos, ou passar 30 dias tratando uma única coisa com a seriedade que você sempre achou que não tinha? No fundo, esse método nunca foi sobre aprender qualquer coisa. Ele é sobre aprender a ser alguém que aprende. E isso parece pequeno, até você perceber o tamanho do estrago que a maioria das pessoas carrega. Anos de promessas quebradas para si mesmas. Projetos começados e abandonados. Identidades experimentadas como roupas. Uma sensação de estar sempre atrasado, sempre correndo, sempre quase. O que destrói não é a falta de capacidade, é a falta de confiança em si. E confiança não nasce de pensamento positivo. Confiança nasce de evidência. Evidência de que você faz o que diz que vai fazer. Quando você atravessa as 3 etapas, obedecer, romper, transcender, você não ganha apenas competência, você ganha uma ética. A ética de respeitar o básico. A ética de testar sem vaidade. A ética de revisar sem se humilhar. A ética de continuar, mesmo quando ninguém está olhando. E isso hoje é raríssimo. O mundo está lotado de gente brilhante que não sustenta nada por tempo suficiente para ficar profunda. Por isso, quem sustenta parece talentoso. Talento virou o nome que damos à consistência quando não queremos admitir que ela está ao alcance. Repara como a maestria muda o seu corpo. Não só por habilidade, mas por postura mental. Você para de buscar intensidade emocional para começar. Você começa no neutro. Você aprende a atravessar o tédio sem dramatizar. Você entende que o desconforto não é um sinal de que está errado. Muitas vezes é um sinal de que está no lugar certo. Você para de pedir motivação e passa a pedir direção. E direção se constrói com critérios. O que é bom, o que é ruim, o que melhorou, o que piorou, o que precisa de manutenção. E aqui existe uma virada filosófica que quase ninguém comenta. Maestria é liberdade. Não liberdade de fazer o que dá vontade, mas liberdade de não depender da vontade para funcionar. É a liberdade de agir quando você está cansado, quando não está inspirado, quando a vida pesa. É a liberdade de não ser refém do humor.
E isso muda a sua vida inteira, porque tudo passa a obedecer ao mesmo princípio. Você cria uma base, experimenta com consciência e, com o tempo, vira o tipo de pessoa que resolve. Agora eu quero devolver a pergunta para você como espelho. Não o que você quer dominar, mas por que você quer dominar? Para provar algo a alguém? Para escapar de um sentimento? Para construir uma vida menos frágil? Para ser respeitado? Para ter paz? Porque o motivo muda o jeito. Quem aprende para impressionar se frustra rápido. Quem aprende para se tornar alguém inevitável atravessa fases que o ego não aguenta. E se você chegou até aqui, há uma escolha simples, mas séria, te esperando. Você pode tratar esse método como mais um conteúdo interessante e seguir a vida igual. Ou pode escolher uma habilidade e começar hoje, pequeno, sem drama, com um fundamento apenas, porque o método não exige grandiosidade, ele exige continuidade. Então eu encerro te deixando com uma pergunta que não se responde com palavras, apenas com dias. Daqui a 90 dias, quando você olhar para trás, você quer reconhecer alguém que colecionou mais ideias, ou alguém que construiu uma capacidade real, silenciosa, que ninguém pode tirar de você.